Paz do Senhor, bem-vindos ao canal Cristão no Espelho. Meu nome é Felipe e vamos aqui continuar o nosso estudo, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 7 hoje. A gente estava lendo e falando sobre servos. Antes de fazer a leitura sobre servos, a gente serve e patrões, entre servos e senhores, Antes de nós fazermos essa leitura, a gente fez uma leitura sobre algo, comentário, ali sobre o relacionamento entre os pais e os filhos. Então, nosso vídeo ficou um pouco mais comprido, não deu para a gente terminar o assunto. Então, a gente vai terminar esse assunto hoje, querendo Deus. Amém? Com a graça de Deus. Então, hoje a gente continua a partir do versículo 7, que diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. E eu falava sobre isso. Como é chato você estar trabalhando num serviço onde a pessoa vê defeito em tudo, onde a pessoa trabalha com má vontade, com angústia, com reclamação, com murmuração. Como é difícil, como é pesado um trabalho assim, Como é chato um trabalho assim, Por isso a palavra de Deus nos exorta, fazendo de boa vontade, com disposição, com querer sincero, como ao Senhor. Então o apóstolo Paulo reconhecia que essas pessoas, tudo que fazem para Deus, fazem de coração. Tudo que você faz para Deus, você faz de coração, você faz de boa vontade, você faz porque Deus é bom, você quer agradar ao Senhor, você quer que Deus se agrade de você. Então ele diz, só essa mesma atitude que você tem para com Deus, tenha para com o seu patrão também. Tenha para com ele também. Ele é chato, ele é assim. Não faça para agradar a Deus. Faça de boa vontade. Faça o seu serviço com carinho. Lembrando que Paulo estava dando conselho aqui para escravos. Hoje você é um empregado, você tem um contrato com o patrão. É um relacionamento bem diferente do relacionamento daquelas pessoas ali. Que eles não tinham muita opção, eles não tinham leis trabalhistas. Irmão John MacArthur vai dizer aqui no seu comentário assim, tanto na cultura grega como na romana, os escravos não possuíam direitos legais e é tratado como bens, como uma mercadoria, como um pertence. Havia muito abuso e raramente assistia-se a um bom tratamento, ou seja, havia muito abuso da parte dos patrões, dos donos. Então esses empregados, esses servos, eles não tinham motivos para fazer uma coisa boa. Eles não tinham motivo para fazer algo de coração, porque tudo que eles faziam debaixo do chicote, debaixo da imposição. Como se você estivesse tocando um cavalo, tocando uma mula. Eles não tinham essa disposição, porque os patrões também os viam assim, como cavalo, como mula, como pertence, como um outro ser qualquer, mas não como um ser humano. Você vê como a nossa relação de hoje é contrastante demais com a relação. Mesmo assim, há conselhos aqui que servem para nós, porque há muitas pessoas que, por causa da necessidade de ficar no emprego que não gosta, porque tem necessidade de ficar, de permanecer naquele emprego, por causa disso, ele acaba ficando amargo, fazendo um serviço, como diz o povo, empurrado pela barriga, empurrando com a barriga, aquela expressão, empurrando com a barriga, aquela coisa com má vontade, faz tudo assim por pouco, ou faz bem, mas faz bem reclamando o tempo todo, nervoso, não faz com aquela disposição, com a boa vontade, com aquele querer. O clima de trabalhar até perto dessas pessoas é difícil. Mas são pessoas que estão ali empurradas e como se fosse
um escravo mesmo, porque elas não podem sair dali, porque elas precisam daquele emprego, elas não querem sair daquele emprego, mas como elas estão trabalhando com má vontade, aquele emprego que poderia ser uma coisa suave para elas, se torna um fardo. Aquilo que poderia ser um relacionamento tranquilo, passa a ser um relacionamento como se fosse um relacionamento de um escravo, né? Muitas pessoas acabam pegando um fardo, né, assim, sobre a sua vida. Mas aí Jesus, através do apóstolo Paulo, na boca do apóstolo Paulo, ele fala pelo seu Espírito a nós, empregados, né, nos dias atuais. Faça de boa vontade, como se você estivesse fazendo isso, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Você tem boa vontade de fazer as coisas para Deus? Você faz as coisas para Deus com ânimo, com alegria, com disposição? Faça assim também para o seu chefe lá. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Olha, o que você faz não vai ficar assim ao léu. E se você faz para agradar a Deus, você não vai ficar ao léu sem recompensa. Não vai ficar sem recompensa. Está aqui, ó. Receberá do Senhor todo o bem que fizer. O apóstolo não deixa claro se será nessa vida, se será na próxima. Uma coisa é certa, na próxima com certeza nós receberemos do Senhor. Porque Deus não deve nada a ninguém, né? Mas muitas das vezes Jesus Cristo diz, ele falou lá, quando alguém questionou ele, Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que nós receberemos? Jesus falou, nesta vida vocês vão receber 100 vezes mais em irmãos, em irmãs, em paz, em bens, em tudo, né? Mas a vida futura, vocês receberão muito mais, vocês receberão a vida eterna, né? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você recebe muito mais, irmãos, porque você tem uma comunidade de servos e servas de Deus que são seus irmãos. Eles te abrigam, eles te acolhem. Pelo menos isso deve ser, ou deveria ser, um relacionamento dentro da igreja. Um relacionamento como se fosse uma grande família, né? Porque é a família de Cristo, é a família de Deus, né? Então, esses servos fazem parte dessa família. Você, como empregado, você faz parte dessa família. Faça para o seu patrão como você está fazendo para Deus. Deus não vai deixar de te recompensar por isso. Ele poderá te recompensar nessa vida, se você faz de bom grado, né? Mas se você não receber nada nessa vida, eu creio que não existe essa opção. Você pode não receber aquilo que você imagina, mas você poderá receber saúde, força, disposição, né? Deus vai usar pessoas para te abençoar naquela necessidade que você tem, porque Deus não deixa ninguém passar nada de ser percebido diante dos olhos de Deus. Pode não vir da forma como a gente quer, pode não vir no tempo que a gente quer, né? Mas vem. E vós, senhores, fazei... Agora ele vem para os senhores. E vós, senhores, fazei o mesmo. Por quê? Paulo não está querendo repetir a mesma recomendação que ele tinha já dado antes, né? É tanto que essa recomendação dos senhores acaba aqui, no versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Ou seja, se até aqui foi falado sobre como deve ser o procedimento do empregado, lembra que eu li aqui no comentário que os patrões tinham os seus servos como se fossem uma mercadoria, como se fosse um animal. Mas aqui, Jesus está divertindo, através de Paulo, né? Fazei o mesmo para com eles, ou seja, eu estou recomendando que eles te tratem com bem, de forma boa. Eu estou recomendando que vocês sirvam a eles, que eles sirvam a vocês
de coração aberto, com disposição, como se estivesse fazendo isso para agradar a Deus. Aliás, não é como se estivesse fazendo isso para agradar a Deus, não. Deixa eu corrigir esse erro meu. É para agradar a Deus. Eles fazem isso como para o Senhor, ou seja, realmente para agradar a Deus, né? É o que o versículo diz. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor. Então, realmente, é para fazer, para agradar a Deus mesmo. Então, como eu recomendei isso para eles, eu recomendo a mesma coisa para vocês. Vocês devem tratar eles como vocês tratariam ao Senhor. Aí, agora a relação muda. O patrão, que antes tratava o empregado de forma desleixada, como um reles, como uma casta inferior, como um subserviente, como alguém que está ali para alguém imposto, como que nem é alguém, como um bicho, como um pertence, algo que ele pode bater, algo que ele pode assediar, né? Hoje existem leis contra assédio, mas naquela época não existia leis contra assédio. Disse o patrão, os senhores se tratavam realmente como coisa, não como pessoa. Então ele falou, não, vocês devem tratar eles como vocês tratariam a Deus. Como vocês tratam ao Senhor. Vocês agora, ele está se referindo a patrões que também são servos de Deus, né? Então, se eu falo, qual é o relacionamento que eles têm com Deus? Por acaso vocês tratam Deus como qualquer coisa? Vocês tratam Deus como o Senhor, com respeito, com admiração, com cuidado. Então é assim que vocês têm que tratar. Nós recomendamos que eles tratem vocês com cuidado, que sirvam a vocês dentro das suas necessidades de coração, com disposição. Então nós recomendamos a vocês que façam o mesmo, que orem para as necessidades deles também. Eles também são pessoas, eles também têm necessidades. Eles são servos, vocês são os senhores, mas vocês devem olhar para eles como pessoas, né? Devem olhar para eles como vocês olhariam para alguém que vocês têm que servir. Porque aqueles senhores também tinham outros senhores acima deles, como os reis, como os governadores, né? E eles não tratavam com respeito um governador, então eles deveriam tratar esses servos, né? Com respeito, ou seja, não espancando, né? Porque agora são irmãos, não chicoteando, porque o servo vai fazer de coração para ele, não tem necessidade de ele usar a força. E se tiver necessidade, ele tem que tratar diferente, para que não ocorra, para que ele não precise lançar mão deste recurso, que era um recurso que eles tinham naquela época, né? Então, essa é uma recomendação, né? Sabendo, deixando as ameaças. Ele disse, não fica ameaçando, não. Eu vou fazer isso, hein? Hoje em dia, eu vou te dar uma advertência. Olha, eu vou te dar um balão. Você vai perder o emprego, né? Sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção das pessoas. Ou seja, lembre-se disso, seus senhores. A oração que Deus ouve de vocês, ele também ouve deles. A oração que Deus ouve de vocês, Deus também ouve deles. E ele não faz exclusão, não. Ele não faz, eu vou ouvir essa, porque essa é do Senhor. E essa aqui eu não vou ouvir, porque essa é do empregado. Não. Ou eu vou dar mais importância a esta do que aquela outra. Não. Mas ele ouve a todos, porque debaixo de Deus todos são servos de Deus. Amém? E depois, assim nós concluímos essa parte.
que nós estamos falando desde que começamos a falar sobre o relacionamento conjugal. Desde o versículo 22 de Efésios 5, e aí passamos por Efésios 6 e chegamos aqui em Efésios 6, versículo 9. Tudo falando sobre o mesmo assunto, que foi dito lá no versículo 21 de Efésios 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ou seja, o relacionamento onde um procura ajudar ao outro, levando as cargas uns dos outros, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Amém? Assim eu concluo essa nossa reflexão e depois nós passaremos para o último assunto, ou o penúltimo assunto, né? Desta nossa série de estudo, dessa carta que vai falar sobre a armadura de Deus. E depois tem as saudações finais. Ok? Fique com Deus. A paz do Senhor.